Zacarias, sacerdote, pelo olhar bíblico. Zacarias, segundo o olhar bíblico, é uma figura importante do Novo Testamento, particularmente conhecida no Evangelho de Lucas. Ele é descrito como um sacerdote justo e piedoso, pertencente à ordem sacerdotal de Abias. Sua vida é marcada por eventos extraordinários que estão profundamente conectados ao plano divino de salvação. Aqui estão os principais aspectos de Zacarias, conforme a Bíblia. Sua condição e vida pessoal. Sacerdote de Israel, Zacarias servia no templo em Jerusalém e tinha a responsabilidade de realizar os ritos prescritos pela lei de Moisés. Casamento. Ele era casado com Isabel, que também é destacada por sua retidão e linhagem. Ela era descendente de Arão, o primeiro sumo sacerdote. Sem filhos. O casal era avançado em idade e não tinha filhos, pois Isabel era estéril. Isso era considerado uma grande adversidade e até motivo de vergonha na cultura judaica da época. Seu encontro com o anjo Gabriel. Durante uma de suas funções sacerdotais no templo, Zacarias foi escolhido por sorte para entrar no santo lugar e queimar incenso. Lucas capítulo 1, versículos 8 e 9. Enquanto realizava este serviço, o anjo Gabriel apareceu a ele e anunciou que sua oração havia sido ouvida. Isabel teria um filho que deveria ser chamado João, posteriormente conhecido como João Batista. Gabriel explicou que este menino seria grande diante do Senhor, cheio do Espírito Santo desde o ventre, e desempenharia um papel crucial na preparação do povo para a vinda do Messias. Lucas capítulo 1, versículos de 13 a 17. A dúvida de Zacarias. Surpreso e incrédulo por causa de sua idade avançada e da esterilidade de sua esposa, Zacarias questionou como poderia ter certeza disso. Lucas capítulo 1, versículo 18. Como resposta, o anjo declarou que ele ficaria mudo até que a profecia se cumprisse, como sinal de que as palavras eram verdadeiras. Lucas capítulo 1, versículos 19 e 20. O nascimento de João Batista. Zacarias permaneceu mudo até o nascimento de João. Quando o menino foi circuncidado, os familiares sugeriram dar a ele o nome da tradição familiar, mas Zacarias, escrevendo em uma tábua, confirmou o nome João, como o anjo havia ordenado. Nesse momento, sua voz foi restaurada. Lucas capítulo 1, versículos 63 e 64. Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou sobre a missão do Messias e o papel de João como precursor de Cristo, no cântico conhecido como Benedictus. Lucas capítulo 1, versículos de 68 a 79. Significado espiritual. Zacarias simboliza a transição entre a antiga e a nova aliança. Sua história demonstra a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, mesmo diante da incredulidade humana. Ele também exemplifica como o serviço fiel a Deus e a obediência são recompensados, apesar dos desafios e limitações pessoais. Na tradição cristã, Zacarias é lembrado como um modelo de fé e paciência, cuja vida foi entrelaçada com os eventos que abriram caminho para a chegada de Jesus Cristo. Zacarias, sacerdote, pelo olhar histórico e arqueológico. Zacarias, o sacerdote mencionado no Novo Testamento, é uma figura que suscita reflexões não apenas do ponto de vista bíblico, mas também histórico e arqueológico. No contexto histórico e arqueológico, sua vida e o ambiente em que atuou são analisados à luz das práticas religiosas, da organização social e da cultura do judaísmo do Segundo Templo. O contexto histórico. Período do Segundo Templo. Zacarias viveu durante o reinado de Herodes, o Grande, período em que o Templo de Jerusalém foi amplamente renovado. Este era o centro do culto judaico, onde sacerdotes realizavam serviços religiosos complexos. A classe sacerdotal. Os sacerdotes como Zacarias eram organizados em 24 turnos, ou divisões, conforme mencionado em 1 Crônicas capítulo 24, versículos de 7 a 19. Cada turno servia no templo 2 vezes ao ano,
por uma semana. Zacarias pertenceu à ordem de Abias, que era a 8ª divisão. Funções sacerdotais no templo. Queima de incenso. A função de entrar no lugar santo para queimar incenso, que Zacarias realizou quando teve a visão do anjo, era uma tarefa rara e de alta honra. Este ato era simbólico das orações do povo subindo a Deus, Êxodo capítulo 30, versículos 7 e 8. A vida no serviço. Os sacerdotes não residiam permanentemente em Jerusalém, muitos viviam em cidades sacerdotais, como Hebrom, e viajavam ao templo para cumprir seus deveres. O judaísmo da época. Messianismo e esperança escatológica. O período em que Zacarias viveu era marcado por um forte anseio pelo cumprimento das promessas messiânicas, devido à opressão do domínio romano e ao declínio espiritual percebido por muitos judeus. Isso cria um pano de fundo para a importância da visão do anjo que profetizou a chegada de João Batista como o precursor do Messias. Evidências arqueológicas relevantes. O Templo de Herodes. Restos da ampliação herodiana do Templo de Jerusalém, incluindo o Muro das Lamentações, ajudam a compreender o ambiente onde Zacarias ministrava. Este templo era um dos mais magníficos de seu tempo, refletindo o papel central do culto no judaísmo. Achados sacerdotais. Objetos como incensários, descritos em textos bíblicos e encontrados em escavações, corroboram práticas descritas no contexto das atividades sacerdotais de Zacarias. Inscrições e ostracas. Algumas inscrições mencionando divisões sacerdotais foram descobertas, confirmando a existência dessas organizações e sua centralidade no serviço religioso. O olhar histórico sobre Zacarias. Historicamente, Zacarias personifica o sacerdócio israelita comum no período do Segundo Templo, caracterizado por zelo religioso, organização minuciosa e uma relação comunitária com o culto. Sua incredulidade inicial diante da promessa do anjo é uma reação natural ao pensar racional de sua época, quando os sinais divinos não eram mais frequentemente testemunhados como nas eras anteriores. João Batista, seu filho, conecta diretamente sua figura ao movimento profético e à missão divina, marcando o início de uma nova era. Embora as evidências arqueológicas não mencionem diretamente Zacarias, elas pintam um quadro riquíssimo de como seria a vida e as atividades de alguém em sua posição. Sua história, então, é situada em um período de intensa atividade religiosa e expectativa messiânica, sob uma estrutura social profundamente influenciada pelo culto ao Deus de Israel. Espero que tenham gostado. Já vai deixando o like, curtindo e compartilhando. Até o próximo vídeo.